Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios da parte de função afim, tá? Bem, relembrando a nossa recomendação, né, eu sugiro que no vídeo de resolução de exercícios vocês possam pausar, né, depois da apresentação do exercício, tentar resolver e só retomar o vídeo, né, depois de concluída essa etapa, ok? Então vamos lá. Nessa primeira questão, nós vamos construir o gráfico de uma função definida por essa lei de formação, f de x igual a 2x menos 1. Construir esse gráfico no plano cartesiano. E aí eu vou mostrar para vocês duas maneiras, né, de nós procedermos à construção desse gráfico, né? Primeira maneira é a atribuição de pontos, né? Nós vamos determinar alguns pontos no plano cartesiano, né, e vamos traçar o gráfico a partir deles, certo? Para isso montamos aqui uma tabelinha, tá? Onde eu vou estar atribuindo valores para x, que é a minha variável independente, tá? E vendo qual o valor de y que se associa a essa variável. Vamos escolher alguns valores aqui, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, para fazer um gráfico bem curtinho, e vamos calcular as suas respectivas imagens, ok? Então vamos lá. Para calcular a imagem de x igual a 2, a gente calcula o f de menos 2. Tá? Como a nossa lei de formação ela é f de x igual a 2x menos 1, basta que no lugar de x eu substitua por cada um desses valores. No caso, menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2 menos 1. 2 vezes menos 2 é menos 4. Tá? Menos 1 vai dar menos 5. Então a imagem de menos 2 é menos 5. Calculamos o f de menos 1. 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 1 dá menos 3. Calculando o f de 0. 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0, 0, menos 1. Calculemos agora o f de 1. 2 vezes 1, menos 1. 2 menos 1 dá 1. E o f de 2, tá? 2 vezes 2, menos 1, que é igual a 3. Ok? Bem, então nós determinamos 5 pontos, né? Obviamente que, como eu sei que o gráfico da função é uma reta, né, nós precisaríamos apenas de 2 pontos para que ela ficasse bem determinada. Tá? O número maior de pontos é só para que a gente possa, né, ter mais segurança, né, e aos poucos confirmando, né, a nossa convicção nas propriedades. Então, num passe de mágica, vamos construir o gráfico da função a partir desses pontos. Certo. Então, a partir desses pontos, né, nós podemos perceber, né, como fica determinado o gráfico da nossa função. Lembrando que coeficiente angular igual a 2, linear igual a menos 1. Bem, como o coeficiente angular é igual a 2, nós já tínhamos a percepção de que essa função ela era crescente. Quando eu tenho o coeficiente angular positivo, né, o gráfico da minha função é uma reta crescente. Então, vamos lá. Primeiro ponto obtido, menos 2 para x igual a menos 2. O f de x igual a menos 5. Para x igual a menos 1. O f de x igual a menos 3. Para x igual a 0,
né, nós temos o menos 1. Para x igual a 1, y igual a 1. E para x igual a 2, y igual a 3. Né? Mais uma vez, reforçando a ideia, né, de que a minha medição não é muito precisa, né, aqui feito de maneira mais improvisada, mas, né, você tendo a oportunidade de medir essas distâncias com precisão, você vai ver que de fato, né, esses pontos confirmam uma reta. Né? E aí nós retomamos duas observações importantes que são, primeiro, né, observe que o gráfico da função toca o eixo das ordenadas, o eixo y, em menos 1. E menos 1, tá, é o nosso coeficiente linear. Tá? Então reforça o entendimento dessa propriedade, certo? E observamos que pelo coeficiente angular ser positivo, o gráfico da função é crescente. Então essa é uma maneira de eu construir o gráfico, né? Mas agora nós vamos mostrar a construção desse mesmo gráfico, só que de maneira mais simplificada, tá? Com a determinação do número menor de pontos, mas partindo do mesmo critério de interpretação. Bem, o segundo modo de resolução, né, é o modo no qual eu utilizaria apenas o ponto onde eu localizo a raiz da função e o coeficiente linear. Né? Obviamente, se a minha função for uma função linear, eu vou ter que estabelecer um ponto de suporte, mas isso aí, né, não é o nosso caso agora. Então, a primeira coisa que nós faríamos seria calcular a raiz da função. Lembrando que a raiz da função, né, que eu vou chamar essa raiz de x', tá? A raiz da função, né, é de modo que f de x' é igual a 0. Tá? Então, na raiz da função a imagem vai ser sempre 0. No caso dessa função, então, eu teria aqui 2x menos 1 igual a 0. Bem, mudando a operação, quando eu mudo para o outro membro, esse menos 1 ele vai mais 1, né? Não é porque mudou o sinal, mas sim porque mudou para a operação inversa. O inverso da subtração é a adição. Então nós temos que 2x é igual a 0 mais 1 é igual a 1. E esse 2 está multiplicando, é 2 vezes x, ele passa para o outro lado, ele não muda de sinal, ele muda a operação, então ele vai dividindo. Então o x vai ficar 1 sobre 2. Pronto, essa daqui é a raiz. Tá? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Essa é a raiz da função. Então observe o seguinte, com essas duas informações, a raiz mais o coeficiente linear é o suficiente para que eu tivesse determinado esse gráfico. Vejam só. Né? Bem aqui eu encontro a raiz da função, tá? Que é onde toca o eixo x. Né? Ela vale meio, então está aqui 1 sobre 2. Tá? E o segundo ponto, eu já tenho aqui no eixo y, tá? O nosso coeficiente linear. Então, a partir desses dois únicos pontos, nós traçaríamos a mesma reta, né, sem a necessidade da determinação de todos os outros. Tá? Então, dessa maneira, né, eu teria simplificado o meu trabalho. Né? Então, de modo geral, né, nós procederemos dessa maneira para a construção do gráfico da função afim. Ok? Bem, vou fazer agora um segundo exemplo no qual nós determinaremos a função a partir do gráfico. Certo. Nesse segundo exemplo, nós temos a seguinte informação. Eu quero determinar qual é a lei de formação da função cujo gráfico, né, passa... na verdade eu não escrevi, mas... como a gente está falando de função afim, né, eu na verdade devia ter escrito cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos. Tá? Bem, mas isso aí, né, não acredito que não fere nosso entendimento. Estamos falando de função afim, então
nós estamos subentendendo que o gráfico é uma reta, ok? Então determine a lei de formação, né, da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos 2 e menos 2, 4 e 2. Tá? Bem, vou fazer um esboço gráfico, tá? Só para que a gente entenda o que está acontecendo, tá? E daí nós partimos direto para a resolução. Então vejam só, né? Partindo dessa informação, né, o que eu sei é, quando o x é igual a 2, o f de x é igual a menos 2. Quando o x é igual a 4, o f de x é igual a 2. Então foi me dado esses dois pontos, tá? E a partir dessa informação foi proposto que eu determinasse qual é, né, a lei de formação que determina o gráfico dessa função, ok? Bem, para isso também, só para deixar claro uma coisa, tá? Eu vou, no geral, às vezes resolver de uma, de duas maneiras, né? Porque às vezes você pode não entender um procedimento e o outro parecer mais simples. Não é que você precise resolver de maneiras diferentes, né? Se você de um dos modos, né, consegue resolver, né, nos basta, ok? Então vamos lá. Eu sei que uma função afim, né, ela é do tipo y igual a x mais b, tá? Então a primeira maneira de eu resolver isso aqui seria montando um pequeno sistema a partir desses pontos. Só lembrando que eu dizer que y é igual a x mais b é a mesma coisa que dizer que ax mais b é igual a y. Tá certo? Tá? Então vejam só. O primeiro